Galera, o mês de junho vai ser aquele mês especial. Não teremos nenhum evento no Apex. Vocês ouviram isso? Não teremos nenhum evento no Apex. Todo Fight Night, 2 eventos numerados e tudo com a arena lotada. Cara, isso é tão bom! E galera, nesse final de semana o Fight Night é muito bom. Kamaru Usman contra Joaquin Buckley na luta principal da noite. Rose Namajunas voltando. Rodolfo Bellato enfrentando finalmente o Paul Craig. E galera, também vai ter promoção da Stake. Escuta só essa promoção. Escuta só. Vai ser na luta do Raoni Barcelos. Se o Raoni Barcelos vencer por nocaute, as odds ficam de 6-1. Apostando R$10, volta 60. Apostando 100, volta 600. Beleza, agora sabem quem é o adversário do Raoni Barcelos? O Cody Garbrandt. Se o Raoni Barcelos nocautear o Cody Garbrandt, você ganha a promoção. Vocês lembram do Cody Garbrandt? Já a outra promoção é pra luta do Rodolfo Bellato, que vai enfrentar o Paul Craig. Mesma coisa, se ele vencer por nocaute, você também ganha o multiplicador de odds. 2 promoções muito possíveis de acontecer. Mas vamos falar então mais a respeito sobre isso e, claro, o principal, a luta entre Kamaru Usman e Joaquin Buckley, que eu tenho muita coisa pra falar. Pessoal, vou confessar pra vocês, nessa década que a gente vive, né, década 2020, o Kamaru Usman foi um dos meus campeões favoritos. Era um dos campeões que eu mais gostava de ver lutando. Porque por mais que às vezes ele fizesse umas lutas chatas, no auge, o Kamaru Usman era um dos melhores lutadores que eu já vi lutar. O cara tinha cardio infinito, o cardio tinha um wrestling de altíssimo nível, conseguia travar todos os seus adversários, fazer o seu jogo funcionar, tinha uma pressão absurda, tinha poder de nocaute completo. Curiosamente, o Khabib nunca tentou subir de categoria quando o Kamaru Usman era campeão. Então gostava muito do Kamaru Usman, gostei muito da rivalidade dele com o Colby Covington, do Jorge Masvidal nem tanto. A luta contra o Gilbert Durinho foi um show, a luta contra o Tyron Woodley foi um show. E sinceramente, se não fosse aquele nocaute no último minuto, eu acho que ele teria sido um campeão muito mais longevo do que ele foi. Na 7ª, 8ª defesa de cinturão, já que ele perdeu o cinturão na 6ª. Mas é aquela velha história. No MMA, no UFC, quando o campeão cai do cavalo, é muito raro pra ele se levantar de novo. É muito raro, muito difícil ele voltar àquele mesmo nível, principalmente considerando uma idade mais avançada. Depois que o Kamaru Usman perdeu pro Leon Edwards, uma luta que ele tava dominando, vencendo claramente por 3-1, talvez 4 até aquele momento do chute, já na luta seguinte era outro lutador. Já não estava mais conseguindo aplicar a mesma estratégia que ele tinha aplicado há poucos meses atrás. E aí perdeu de novo pro Leon Edwards, dessa vez perdeu por pontos, depois teve aquela luta contra o Khamzat Chimaev que ele aceitou de última hora, lutou bem, mas acabou perdendo de novo. E aí depois dessa última derrota pro Chimaev, o cara simplesmente tirou um tempo de folga. Não lutou em 2024 e só tá voltando agora em 2025. O que aconteceu com o Kamaru Usman é que eu acho que ele tirou um peso enorme das costas quando ele perdeu o cinturão. Não que ele quisesse perder, mas já que chegou nesse momento, já que isso aconteceu, dele perder o cinturão e tirar aquele peso de ser o campeão das costas, todos os eventos promocionais, toda a mídia, todas as participações que ele tinha que fazer, eu acho sim que o Kamaru Usman deu uma certa relaxada. E é essa relaxada, essa pausa que vários lutadores dão nesse ponto da carreira, que tiram eles completamente do foco. Acho, inclusive, que a mesma coisa aconteceu com Israel Adesanya depois que ele perdeu pro Sean Strickland. Eu acho que eles não são mais os mesmos lutadores do auge, a motivação já não é mais a mesma, aquela garra, a fome de competir, treinar o tempo todo, tentar melhorar, tentar voltar o mais rápido possível, caçar aquele cinturão de volta, são poucos campeões que dão essa relaxada, que dão essa pausa, que caem do cavalo e conseguem se recuperar. Um bom exemplo de um cara que nunca perdeu o foco, apesar de ter perdido o cinturão, foi o Robert Whittaker. O Robert Whittaker perdeu o cinturão, foi brutalmente nocauteado pelo Adesanya, perdeu a revanche algum tempo depois, só que mesmo assim ele se manteve no alto nível, por mais que ele não fosse mais campeão. Só que nessa divisão dos meio-médios a gente tem um histórico bem recente de campeões
que depois que perderam o cinturão, nunca mais se recuperaram. Robbie Lawler nunca mais se recuperou, Tyron Woodley nunca mais se recuperou, Johnny Hendricks também nunca mais se recuperou. Acho, inclusive, que a mesma coisa tá acontecendo com o Kamaru Usman, acho que a mesma coisa vai acontecer com o Leon Edwards, ou já está acontecendo. Não sei ainda do Belal Muhammad, mas talvez por causa da idade. O que eu quero dizer é que com quase 100% de certeza não veremos o mesmo Kamaru Usman que a gente viu entre 2019 e 2022, a época onde ele era campeão e chegou a 15 vitórias seguidas no UFC. Sinceramente, eu acho que a gente vai ver uma nova versão do Kamaru Usman piorada. Ficar quase 2 anos sem lutar, ainda mais nesse ponto da carreira, onde o Usman tá com quase 40 anos de idade, é muito prejudicial. É como se o cara estivesse numa maratona, resolve tirar um tempo de folga e depois volta correndo tentando alcançar o primeiro colocado. Não vai acontecer, por mais que ele se esforce. E falando no primeiro colocado, entre aspas, temos aqui o Joaquin Buckley, um cara que tá no seu absoluto auge físico, auge técnico, tá na melhor fase da sua carreira, sem sombra de dúvidas. E se tem um cara que pode servir de paralelo nesse momento, é o último adversário do Joaquin Buckley, o Colby Covington. Lembram que há poucos anos atrás o Colby Covington era pau a pau com o Kamaru Usman? Vocês viram como tava o Colby Covington na última luta agora contra o Joaquin Buckley? Não parecia ser uma sombra do que ele já foi no auge. E olha que o Covington é mais novo do que o Kamaru Usman. Sendo bem sincero, pessoal, eu acho que a gente vai ver uma versão bem piorada do Kamaru Usman, parecido talvez com o que aconteceu com o Colby Covington, ou até pior, porque pra mim não é só o tempo parado, não é só a pausa, não é só a falta de motivação. Kamaru Usman tem muitos problemas físicos, tem muita lesão acumulada, principalmente nos joelhos. Enfim, pessoal, por mais que eu quisesse muito e por mais que eu ainda torça que isso aconteça, eu não vejo o Kamaru Usman vencendo o Joaquin Buckley. Um cara muito forte, centro de gravidade baixo, bom pra defender quedas, poder de nocaute brutal, muito criativo, muito explosivo também, consegue aproveitar bons momentos, consegue aproveitar brechas assim de segundos para aplicar seu nocaute. E o Usman tá justamente naquele ponto da carreira onde o reflexo demora 1 segundo a mais, a esquiva demora 1 segundo a mais, o tempo de reação demora 1 segundo a mais. E é esse 1 segundo que não acontecia no auge dele que pode acabar custando a luta. Particularmente, pessoal, eu torço muito para estar errado nesse palpite, mas eu prevejo que Joaquin Buckley vai nocautear Kamaru Usman. Rose Namajunas contra Miranda Maverick. Cara, sinceramente, essa luta aqui, eu dou um certo favoritismo pra Rose Namajunas, acho que ela é mais competente, uma lutadora mais completa. Essa luta aqui eu não estou tão confiante assim no resultado. Se eu fosse apostar, eu apostaria talvez em que essa luta não seria pela via rápida, que na verdade ela iria pra decisão dos juízes. Bom, meu palpite é Rose Namajunas, só que eu acho que essa luta vai pra decisão e acho que é a melhor aposta que você pode fazer. Edman Shahbazyan contra Andrei Petroski. Fuja dessa luta, sinceramente, são dois lutadores medianos, não espero nada de extraordinário de nenhum desses dois. Talvez o Edman Shahbazyan seja um pouco melhor. Assim, imagino que essa luta vai ser decidida em pé e acho que o Edman Shahbazyan é um striker muito mais polido do que o Andrei Petroski. Mas assim, é uma luta muito difícil de prever, são dois lutadores assim muito inconsistentes. Então, se eu fosse você, eu fugiria dessa luta, mas meu palpite é Edman Shahbazyan. Cody Garbrandt contra Raoni Barcelos. Cara, o Raoni Barcelos vive um momento excelente, né? Conseguiu aquela zebra, aquela vitória moral contra o Peyton Talbot, que era uma promessa da categoria dos galos, né? Tava invicto na época. O Raoni Barcelos conseguiu bater esse cara, a velha guarda superando a promessa. E falando em velha guarda, Cody Garbrandt, apesar de só ter 33 anos de idade, pensa no cara calejado. Foi nocauteado 2 vezes pelo Dillashaw, pelo Pedro Munhoz, tomou uma surra do Robbie Font, tomou chuva de knockdowns contra o Kai Kara-France e foi tirado pra nada agora pelo Davidson Figueiredo. Basicamente, o Cody Garbrandt consegue vencer aqueles lutadores assim com cartel negativo, cartel quase empatado, aqueles desranqueados com muita quilometragem, como o Brian Kelleher, o Rafael Assunção, né, que tava na reta final da carreira, o Trevin Jones. Enfim, cara, sinceramente, é uma luta que tá muito aberta, na minha opinião, mas eu acho que o momento do Raoni Barcelos, por mais que ele seja mais velho, 5 anos mais velho, eu acho que é melhor, principalmente depois dessa atuação que ele deu contra o Peyton Talbot. Se os dois forem pra trocação franca, com toda certeza Cody vai ser o primeiro a cair. Então nessa aqui, cara, vale muito a pena ir na promoção da Stake, Raoni Barcelos por nocaute. E acho que posso dizer aqui a mesma coisa da luta do Rodolfo Bellato contra o Paul Craig. Paul Craig é conhecido como aquele porteiro, né, do top 15 da categoria, tanto dos médios como dos meio médios. O cara sempre foi o super porteiro, conhecido pela resistência a golpes. Se apertar ele um pouquinho, ele vai ser sim espremido. É um cara perigoso, assim, que se a luta for pro chão, ele precisa só de um estalar de dedos,
pra aplicar o triângulo, que é a finalização favorita dele, e ele já finalizou o Magomed Ankalaev faltando 1 segundo pro fim da luta, uma luta que ele tava sendo surrado. Então, cara, se o Rodolfo Bellato ficar esperto no chão, ficar longe da guarda desse maluco, tentar manter a luta em pé, tenho toda certeza que ele consegue nocautear. É só vocês verem o que o Caio Borralho fez com o Paul Craig. Então, mais uma vez, vale sim a promoção da Stake, Rodolfo Bellato por nocaute. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso. Muito obrigado por terem assistido e até a próxima.